Salve, salve engenhosos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Engenhoca Calculada. O vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer diagramas. Para que possamos entender, vamos puxar a vinheta e começar logo esse vídeo. No vídeo de hoje nós vamos mostrar como fazemos cálculos de diagramas de força cortante, diagramas de força normal e momento flutor. E será que diagrama é uma unidade de medida que mede o tempo e peso? Diagrama? Ou talvez uma força cortante, será que é o cálculo que nós fazemos para saber o impacto de uma espada samurai em atingir um alvo? Na verdade, o vídeo de hoje vai mostrar como fazer os cálculos para dimensionar uma viga, por exemplo, que tem forças apoiadas ou distribuídas entre elas. Então vamos abrir a tela do computador aqui e dar uma olhada como isso funciona. Beleza, temos aqui a nossa tela, né, nosso diagrama aqui de força normal, de força cortante e momento flutor, tá? Vamos primeiro dimensionar aqui, vamos colocar aqui uma superfície, né, que será a nossa viga aqui. Vamos colocar os apoios, beleza? Então aqui nós temos nossos apoios, certo? Temos aqui um apoio fixo e um apoio móvel, tá? Existem várias formas de representar esses apoios de fixo e móveis. Esse vai ser o método que nós vamos utilizar para este vídeo, tá ok? Vamos colocar aqui uma carga distribuída. Aqui o Homer Simpson aqui, ele está fazendo um peso distribuído sobre essa nossa superfície. O peso aqui que nós estamos colocando é de 10 kN por metro, ou seja, cada metro que o Homer Simpson está ocupando aqui pesa 10 kN. Vamos colocar aqui mais um peso concentrado, vamos dizer que isso aqui são os livros da Lisa, né? Também num local específico aqui, certo? 10 kN também é a somatória desse peso. E aqui um mega sanduíche, um mega hambúrguer motherfucker aqui, pesando 10 kN também numa superfície. Isso aqui nada mais é do que uma forma de representar o cálculo, mas cara, isso aqui pode ser muito bem na engenharia civil ser substituído por exemplo, uma parede que tem uma dimensão, um pilar, certo? Uma força concentrada. Então isso aqui, lógico, para a apresentação desse vídeo, a gente está colocando isso, mas isso na engenharia civil ele tem essa substituição, porém aqui vai ser a mesma coisa, tamanho. E vamos ver aqui a dimensão, certo? Então nós sabemos que essa nossa superfície tem 12 metros, o apoio fixo está a 2 metros, a carga do Homer Simpson está indo de 2 a 6 metros, essa carga concentrada está no 8, o apoio móvel no 10 e por fim a carga do hambúrguer aqui em 12 metros, tá ok? Vamos lá, vamos diminuir isso aqui e vamos começar a fazer os cálculos, tá? Primeiro de tudo, não existe nenhuma força, nós não colocamos aqui nenhuma força atuando no eixo X em horizontal, então essa somatória de forças em X ela vai ser igual a 0. Isso aqui teria influência no gráfico, no diagrama de força normal. Como não tem nenhuma força, nós não precisamos fazer o gráfico de momento, porque vai ser apenas uma barra única e sem nenhuma influência. Tá ok? Então a gente não vai usar essa força, vamos colocar ela aqui para o lado. Certo? Vamos agora para a somatória de forças em Y, né? Ou seja, toda força que é aplicada no eixo Y, de cima para baixo ou de baixo para cima, será contabilizada. Beleza? Então, essa carga distribuída do Homer Simpson aqui, ela tem uma dimensão de 2 a 6, então 4 metros. Cada metro pesa 10 kN, ou seja, aqui no ponto central dessa força, no 4, terá 40 kN. A gente vai precisar dessa informação porque ela será muito importante. Vamos dar nomes aos apoios. Nós vamos colocar aqui o apoio fixo como o apoio A e o apoio móvel como o apoio B. Aí beleza, para descobrirmos os valores dos apoios, vamos colocar aqui o apoio A em Y, certo? Ele tá para cima, né? A força ele tá indo contra, então ele é positivo, menos o 40 kN, que é a força que está atuando para baixo, então ela é negativa, menos 10 kN dos livros também para baixo, também é negativo,
temos o BY, que é o apoio B para cima, né? Ele está apoiando contra essa superfície, então também é positivo. Por fim, menos 10 kN para baixo, também negativo. Tudo isso tem que estar em equilíbrio, então tudo isso é igual a zero. Nós mantemos aqui a Y, fazemos os valores das constantes, né? Menos 10, menos 40, menos 10, menos 60, mais o BY igual a zero. Por fim, sabemos que AY mais BY é igual a 60. Nós jogamos 60 para cá, muda o sinal, 60. Beleza? Então, chegamos aqui numa primeira incógnita, né? Nós temos aqui um problema porque nós não sabemos qual é o valor de um dos dois para podermos isolar e ter o valor então dos dois. Então, o que nós vamos fazer? Vamos abrir aqui um nosso rascunho, né? Uma frase muito bonita aqui, bem profunda. A viga é feita de momentos. Tá aí o professor fazendo um agradecimento. Eu agradeço ao professor, porque a piada foi muito bem elaborada. Só que não. Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer o seguinte. Vamos somar os momentos, tá? Somatório de momentos é igual a zero. Então, para fazer os cálculos, vamos adotar esse método aqui de sentido horário positivo. Certo? Então, vamos primeiro calcular aqui em relação ao ponto A, né? Em relação ao apoio A. Então 40 kN está a 2 metros do ponto A, então vai ser 40 vezes 2. Os 10 kN daqui vai ser em relação ao ponto A, então vezes 6, porque ele está a 6 metros do ponto A. O BY, ele é negativo, ele faz esse eixo rodar no sentido anti-horário, todos os outros estão fazendo ele rodar no sentido horário. Então o BY é negativo por conta disso. Ele está a 8 metros, então vai ser o BY vezes 8. E por fim, 10 vezes 10. 10 kN vezes 10 metros em relação ao ponto A, fazendo a viga rodar no sentido horário, por isso é positivo. Beleza? Tudo isso aqui igual a zero, a viga tem que estar em equilíbrio. Fazemos então 40 vezes 2, 80. 10 vezes 6, 60. BY vezes 8, 8BY, é negativo, mantendo o sinal. E 10 vezes 10, 100. Tudo isso igual a zero. Nós temos a constante então de 240 menos 8BY, podemos isolar o BY aqui, jogando 240 para o outro lado, e jogando o 8 também, certo? Vai ser aí BY menos 240 dividido por menos 8 é igual a 30 kN, ou seja, nosso apoio B é igual a 30 kN. Então podemos voltar aqui e continuar a nossa conta. Então nós temos aqui o AY, BY nós sabemos agora que é 30 igual a 60. Isolando o AY, jogando 30 para o outro lado, fica 60 menos 30, ou seja, AY é igual a 30 kN. Eu vou mostrar aqui uma forma de um atalho para conseguir essa forma de apoios, mas antes de mostrar esse atalho, é importante que sabemos o conceito de toda essa conta que nós fizemos, tá? Porque pode confundir na aplicação do exercício que a gente pode ter na vida, não só na faculdade ou qualquer instituição de ensino. É importante entender esse conceito para poder aplicar isso. Depois que entendeu, pode usar esse atalho aqui, eu acho que pode ajudar, tá? Então vamos manter nosso sentido positivo no sentido horário. Então a somatória de todos os momentos em relação a A também tem que ser zero, certo? Sempre em equilíbrio. E o que nós vamos fazer? Nós vamos somar todas as forças nos seus momentos em relação ao apoio BY. Ou seja, BY é igual a 40 vezes 2, só que em relação ao ponto A, certo? 60, né, que vai ser 10 vezes 6. E o 100 vezes o 10 vezes 10, né? Tudo isso aqui vai ser dividido pelas distâncias entre os apoios. Ou seja, 40 vezes 2, 10 vezes 6 e o 10 vezes 10, tudo isso dividido pela distância entre os apoios. Nós teremos 240 dividido por 8, BY igual a 30 kN. Podemos voltar para a equação anterior, AY mais BY igual a 60, nós tiramos a diferença deles, 30 kN. De uma forma bem rápida, você pode fazer isso direto, ou pode anotar no caderno quando estiver fazendo esse exercício, por exemplo, mas o resultado ele acaba sendo um pouco mais fácil. Importante lembrar, tem o conceito de como faz a forma arcaica, da forma tradicional, para poder aplicar isso, senão pode confundir. Beleza? Aí o professor dando seu parecer, seu ar da graça aí com seus argumentos. Vamos então, galera, para
aos nossos diagramas, né? Vamos aplicar isso aqui agora. Descobrimos os apoios, certo? 30 kN em cada um deles. Temos aqui as dimensões e as forças que estão atuando. Então, vamos primeiro para o primeiro diagrama, mantendo aqui, começando em 0, certo? Ele vai caminhar no sentido horizontal até o primeiro encontro de primeira força. Chegando aqui, nós temos a primeira força, que é o apoio de 30 kN positivo, certo? Então, o 30, que é o 0 mais o 30 igual a 30, podemos subir até 30. Aqui temos uma carga distribuída. A carga distribuída é o seguinte: ela não vai atuar na forma horizontal, ela vai atuar numa perpendicular aqui. Então, a gente faz o cálculo aqui dos 30 menos o 40 que ele está influenciado, vai dar menos 10. Ou seja, essa força ela desce numa linha perpendicular, uma linha diagonal, até chegar ao menos 10, porque a carga é distribuída. Então no gráfico ela faz essa tangente, né? Então do 30 vai até o menos 10, fazendo essa tangente aqui, uma equação de primeiro grau, tá ok? Chegou aqui ao término dela, e ela vai continuar constante até chegar na próxima obstrução. Aqui 10 kN para baixo, nós estamos em 10, então o 10 já está aqui, menos o 10 influenciando para baixo, vai para menos 20, descemos uma linha até menos 20. Depois continuamos a trajetória até o apoio de 30 kN, nós estamos em nós estamos em menos 20, será menos 20 mais o 30 que está positivo, vai para 10, ou seja, chegamos aqui em 10 positivo. Continuamos a nossa linha até o último encontro da força de 10 kN para baixo, menos 10. Então 10 menos 10 igual a 0. Finalizamos então aqui o nosso gráfico, nosso diagrama, ele nascendo e morrendo em 0, ou seja, equilíbrio da viga com seus esforços. Vamos agora ao próximo gráfico, que é o de momento flertor. De novo, ele começa em 0, vai até o primeiro encontro, onde há a primeira influência. Isso aqui vai entrar o seguinte: nesse gráfico nós vamos calcular as áreas que nós encontramos e calculamos nesse gráfico anterior, tá? Com essa área aqui do triângulo, nós temos a altura dele, 30, porém não sabemos a base do triângulo. Vamos fazer o seguinte: vamos abrir nossa folha de rascunho aqui do lado e vamos ver aqui como calcular a área desse triângulo. Nós temos aqui o triângulo, temos a altura de 30 e a base é um mistério. Nós temos aqui, então vamos colocar 30, vamos colocar x e vamos calcular. Seguinte, para descobrir a base desse triângulo, nós vamos fazer o seguinte: calcula a altura dividido pela força distribuída da viga, desse apoio aqui, essa carga distribuída, aliás. Então 30 dividido pelo 10, certo? Nós teremos aqui x igual a 3, ou seja, o triângulo terá 30 com base 3, certo? Nós sabemos que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, então nós fazemos aqui 30 vezes 3 dividido por 2, na nossa área do triângulo é igual a 45. Ou seja, aqui nós sabemos que a área desse triângulo é igual a 45. Esse 45 vai entrar onde? Ele vai entrar exatamente quando essa força corta o eixo. Isso aqui será o momento de maior flexão do diagrama. Então, essa força vai de 0 a 45, fazendo uma parábola, fazendo uma equação de segundo grau, uma linha ondular, certo? Até chegar ao 45 graus. Ok, sabemos aqui o momento de maior flexão. Quando o gráfico corta quando ele corta o eixo, os valores aqui começam a ser subtraídos, tá? Então, vamos fazer agora o cálculo da área desse segundo triângulo para saber qual é a área que ele tem aqui que vai entrar nesse gráfico aqui. De novo, nossa folha de rascunho, a nossa área do triângulo. Sabemos que a altura dele é 10, certo? A base vamos chamar de y. Então, mesmo princípio, 10 dividido por 10 da área distribuída, da carga distribuída, y igual a 1. Base vezes altura, 1 vezes 10 dividido por 2, a área é igual a 5. Ou seja, 45 vai subtrair agora 5, indo para 40. Como está em diagonal, vai manter a sua forma de parábola, certo? 45 menos 5, 40.
ele vai até 40 na parábola, certo? Uma equação de segundo grau. Perfeito. Chegamos aqui agora, temos a área desse retângulo aqui, certo? Temos então 10 vezes 2, então 40 menos 20, 40, o valor aqui menos 20, que é a área dele, é igual a 20. Então esse 40 vai até 20 numa linha reta, certo? Porque aqui já é uma carga que não está sendo uma equação, é uma carga que não tem influência aqui no meio, né? Então ela vai até aqui, então vai do 40 até 20. Mesmo princípio, vamos chegar lá, 20 menos 40, porque temos 20 vezes 2, certo? Então 20 menos 40 é igual a menos 20. Como nós cortamos esse eixo aqui, lembra que o valor que eu falei, ele inverte, então ele vai ser o 20 menos 40 menos 20, então subimos até o 20 aqui, beleza? Estamos agora aqui no 10 vezes 2, 20, 20 menos 20, menos 20 mais 20, igual a 0, entramos em equilíbrio no nosso diagrama, beleza? Então galera, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e até a próxima!